seja bem-vindo ao canal Espaço Insight Terapêutico. Esse é um espaço de orientação para o processo de mudança. Esse espaço também é orientação sobre mudança no estilo de vida. Algumas dicas serão mencionadas aqui nesse canal e também você vai ver relatos de pessoas que tiveram o seu processo de mudança, para que você receba os vídeos assim que for postados, as orientações assim que for postado. Faça a sua inscrição, não deixe de fazer a sua inscrição e não deixe de compartilhar esse canal para as pessoas conhecerem esse projeto e ser abençoadas recebendo informações a respeito de mudança, ok? Hoje nós teremos alguns direcionamentos a respeito de uma temática extremamente importante na mudança de vida pro dependente químico e para a sua família. Nós reconhecemos a dependência química como uma doença que ela é crônica, ela é progressiva e ela pode ser fatal. E da mesma maneira que esse processo acontece na vida do indivíduo, existe um processo acontecendo também no sistema familiar, que a família vai desenvolvendo os sintomas da codependência. Então, da mesma forma que o dependente, o usuário, ele tem a sua vida na adicção, com comportamentos inadequados e passando por situações difíceis na sua vida por conta do uso e abuso de alguma substância, a família também vem adoecendo por conta da codependência. E nós devemos reconhecer que o sistema familiar precisa de uma mudança. Todo o sistema familiar precisa realmente reconhecer esse processo de mudança. E quando falo de estratégias de enfrentamento, nós estamos falando de estratégia de enfrentamento para prevenção, para que o indivíduo não inicie o uso, pode ser um adolescente, um filho adolescente, para que ele não inicie o uso, para que essa pessoa não se torne compulsivo por alguma substância. As estratégias de enfrentamento, ela pode ser relacionada também a um ambiente estressor, que pode ser o ambiente familiar, que pode estar gerando esse estresse, pode ser o trabalho, pode ser o trânsito, enfim, uma infinidade de situações que pode exigir a capacidade do indivíduo, técnicas de enfrentamento mediante situações estressantes. Salientando também que na dependência química, para que haja uma estratégia realmente eficaz, para que seja muito assertiva as estratégias ser desenvolvida tanto para o usuário como para a sua família, primeiramente preciso reconhecer o estágio motivacional que se encontra tanto a família como o próprio dependente químico. O estágio motivacional ele é caracterizado por transição de um estágio para outro, e nesses estágios os autores, as pesquisas nominaram esses estágios como estágios transitórios, o modelo transteórico. E o primeiro estágio que nós precisamos identificar no indivíduo é o estágio da pré-contemplação. O estágio da pré-contemplação ele está relacionado quando o indivíduo ele reconhece que existe um problema, ele consegue observar que existe um problema com ele relacionado ao uso de álcool e outras drogas. Ele sabe que é um problema, ele pode ter pessoas que tiveram problemas graves como depressão, ansiedade e alguns transtornos de personalidade mediante ao uso e abuso de alguma substância,
pessoas com depressão, crise de pânico e consequências negativas próximo dele, mas mesmo assim esse estágio ele é caracterizado pelo estágio da negação. Nesse estágio, o indivíduo ele nega que existe um problema, ele não reconhece o problema no próprio indivíduo, mas reconhece que realmente é um problema, né, da sociedade, é um problema de saúde, é um problema das pessoas, mas o indivíduo ele não reconhece que ele está com esse problema e não tem motivação nenhuma para parar de usar a substância ou iniciar um processo terapêutico ou iniciar um programa para que ele venha se reabilitar. Nesse estágio é caracterizado pelo estágio da pré-contemplação. O segundo estágio, ele é reconhecido como contemplação. É quando o indivíduo, a pessoa, ele já reconhece que realmente é um problema, ele reconhece que existe um problema, né, em sua vida relacionado a esse objeto estressor, no caso essa relação com o uso de droga, de uma forma tão objetal que ele tem perdido o domínio da sua vida. Então ele reconhece realmente que é um problema, porém ainda está ambivalente. Essa ambivalência é ainda o desejo realmente do uso da substância, a vontade do uso da substância e o desejo também realmente de romper essa relação com a droga, né, que tem atrapalhado a sua vida. Então essa ambivalência ela acompanha todo o processo transteórico, todo esse processo de estágio motivacional. A pessoa pode se sentir ambivalente, e essa ambivalência faz com que ele não sabe ainda qual decisão tomar mediante o problema que ele se encontra. Ele precisa de orientações para que ele entenda a situação que ele esteja passando. Então esse estágio é o estágio de contemplação. É quando o indivíduo ele contempla o problema, porém ele não consegue ter um posicionamento para essa mudança. Então, porque ele está ambivalente. E o próximo estágio de mudança é a preparação. A preparação é um estágio de mudança que ele já aceitou realmente o problema, ele já reconhece esse problema e agora ele precisa dar passos para esse processo de mudança, dar direcionamentos para a mudança no seu estilo de vida. Então o indivíduo que esteja nesse estágio de preparação, ele é muito receptivo para as orientações que podem ser dadas para esse processo de mudança. E ele mesmo começa também a exercer algum processo de mudança significativo, né, para reduzir esse consumo, para mudar a sua vida. Muitos pacientes, nesse período, eles começam a procurar ajuda psicológica, ajuda na área religiosa, mentores, pessoas próximas dele para ajudar ele nesse percurso que está se iniciando. Então, no estágio de preparação, a pessoa ele já passou aquele período que ele não aceita mais e não reconhece. Ele já aceitou a sua condição de vulnerabilidade, da impotência. Ele já reconhece realmente que às vezes ele está ambivalente, porém agora ele precisa da preparação, ele precisa tomar um posicionamento para começar a se preparar para esse processo de mudança. O próximo passo seria a ação, né? A ação é um movimento que o indivíduo deve fazer quando ele passou por esses estágios. Então, já é um indivíduo que reconhece o que ele pode fazer. Ok, eu entendi agora, o que eu posso fazer? E aí as ações elas têm que ser assertivas mediante situações de alto risco que pode aparecer mediante o processo terapêutico desse indivíduo. Então, no processo da ação, o indivíduo que já começa a organizar as estratégias de enfrentamento com mais assertividade. O indivíduo que ele já está no campo da batalha, ele já está
está num período em abstinência, ele já tomou uma decisão que ele passou por outros estágios e alcançou o processo de abstinência. Agora, esse processo de abstinência, ele está tendo ações para fortalecer o controle da abstinência. Lembrando que a dependência química, a dependência é muito traiçoeira. Ao mesmo tempo que o indivíduo acredita que ele está bem, ele pode sofrer uma recaída. E essa recaída pode levar ele a outro estágio, ele pode descer os degraus dos estágios. Então, a importância de sempre ter um profissional orientando, né, na aquisição de respostas a enfrentamento, um profissional que esteja direcionando ele nas ações, para que ele reconheça que às vezes pode acontecer o processo da recaída diante dessa mudança, né? Então, esse estágio da ação, ele é caracterizado pelo controle da abstinência. Muitos dependentes chegam para mim e falam assim, não, eu vou tentar conseguir controlar o meu uso. Pelo menos muitos pacientes que chegaram até mim tentaram controlar o uso de cocaína e crack e realmente não conseguiram. Então, há uma falsa ilusão do que o falso controle do uso pode ajudar ele nesse processo, né? Então, tem modalidades de tratamento que funcionam para vários casos, mas tem alguns casos realmente de crônico, crítico, que realmente precisa, às vezes, até de uma internação para que ele venha vencer esses estágios. E conforme ele vai alcançando o seu período de abstinência, de sobriedade, ele chega no estágio da manutenção. E aí são planejamentos diários para fortalecer o seu processo de abstinência, que pode durar longos anos. Estamos falando de um processo de manutenção aí de 2 anos, 1 ano, 2 anos, sem utilizar nenhuma substância que altera seu humor, seu comportamento, que pode levar ele novamente ao uso. A gente fala que existe um princípio, né, de recuperação, que a distância da recaída é um braço, né? É um braço a distância da recaída. Então, para que o indivíduo tenha uma recaída, ele fica muito vulnerável diante da sociedade. Então, é necessário que nós entendemos, né, nessa primeira etapa, entender os estágios motivacionais. Os estágios motivacionais é importante entender, porque desta maneira as estratégias de coping será eficaz diariamente quando nós reconhecemos essas estratégias. Essas estratégias pode ser pelo próprio dependente, pela família, e até um próprio profissional pode utilizar algumas estratégias mediante a esse modelo transteórico de entrevista motivacional. A pergunta não é se ele quer parar de usar droga ou que ele precisa parar de beber, de usar droga. A pergunta significativa é se você está motivado. Se você está motivado para mudar a sua vida. Essa pergunta é crucial. Qual o teu estado de motivação para você mudar